Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 7 de outubro de 2025, e Scott Ritter, nosso amigo, está conosco. Bem-vindo, Scott. Welcome, Scott. Obrigado por me receber, Spring. Let's start, Scott, with what is happening in terms of the conflict. Vamos começar, Scott, com o que está acontecendo no conflito na Ucrânia, especificamente sobre os mísseis Tomahawk. Muitas pessoas têm criticado Vladimir Putin, sua posição recente e a forma como ele falou sobre a resposta da Rússia caso os Estados Unidos decidam enviar esses mísseis para a Europa e depois para a Ucrânia. Essas pessoas que criticam Putin dizem que ele não foi muito enérgico na linguagem que usou para alertar o Ocidente. Mas me parece que Vladimir Putin é a voz da razão. O principal motivo pelo qual ainda não tivemos uma guerra nuclear ou a Terceira Guerra Mundial por causa do conflito na Ucrânia. Ainda assim, essas pessoas têm um ponto em sua crítica. E aqui está o que Donald Trump disse ontem, o que eu acho extremamente problemático. Aqui está o que ele disse. Que seja Mac tomou uma decisão sobre fornecer mísseis Tomahawk à Ucrânia ou vendê-los à OTAN e deixá-los repassar para a Ucrânia. Eu meio que tomei uma decisão, mais ou menos, se você pensar bem. Acho que quero descobrir o que eles estão fazendo com eles. Sim. Sabe, para onde eles estão mandando eles? Acho que eu teria que fazer essa pergunta. Essa guerra nunca deveria ter começado. Nunca teria começado. Foi usado um julgamento muito ruim ali. Acho que dos dois lados, aliás. Mas ninguém sai bem na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém. Tem sido horrível. Nessa semana, eles perderam mais de 7.000 soldados entre os dois. Toda semana, eles estão perdendo 7.000, 8.000, 5.000. E eles têm um alcance de cerca de 1.500 milhas, mais ou menos. Não, eu sei. Não, eu faria algumas perguntas. Não estou querendo apressar isso. Ele literalmente diz, Scott, que tomou sua decisão, meio que tomou sua decisão, de enviar mísseis Tomahawk para a OTAN e para a Ucrânia, mas quer saber o que eles vão fazer com eles primeiro. Eles não vão usá-los para fins de decoração doméstica. É isso que você está entendendo. Bem, antes de tudo, você pode me dizer os nomes das pessoas que dizem que Vladimir Putin é fraco? Não se trata apenas de uma pessoa em particular, porque eu não quero. Bem, eu sei quem é a pessoa. É o Gilbert Doctorow, e ele está cheio de merda. Vou dizer isso logo de cara. É extremamente irresponsável o que ele está dizendo, e reflete um total desconhecimento e falta de compreensão da realidade da Rússia. Esse é um homem que fica sentado na Bélgica assistindo TV russa. Ele pega o telefone e conversa com um punhado de elites russas marginalizadas que são tão impotentes quanto o dia é longo, sem nenhuma conexão com as estruturas reais de poder na Rússia. Vladimir Putin tem mais de 80% de apoio entre o povo russo. Nunca, na história do mundo, um líder com esse nível de apoio popular foi derrubado por um golpe. Nunca. Então o Doctorow simplesmente não faz a menor ideia do que está falando. E é muito perigoso ele dizer isso. E é muito perigoso as pessoas darem credibilidade a isso, porque está completamente distante da realidade. Nem sequer faz o que ele pensa que faz. Antes de tudo, isso não muda nada na Rússia. Você acha que os russos ligam para o que Gilbert Doctorow pensa ou diz? Não, de jeito nenhum. O que isso faz, porém, é dar poder às pessoas em volta de Donald Trump. E é por isso que estou irritado. E é por isso que estou falando do jeito que estou. Veja, há russófobos na América. Doctorow afirma que não é um deles. Ele é um sovietólogo à moda antiga que tem procurado, seja lá o que for. O que ele não é um especialista na Rússia moderna. O que ele não é um especialista em controle de armas. O que ele não é um especialista em guerra. E, ao que parece, também não é um especialista em política americana. Porque, se ele fosse, entenderia que o que está dizendo alimenta os estereótipos dos russófobos
que atualmente cercam o presidente dos Estados Unidos. Por que o presidente está fazendo o que está fazendo? Há duas razões. Primeiro, ele está envergonhado, e isso é sempre problemático. Este é um homem que disse que pegaria o telefone e acabaria com a guerra. Este é um homem que afirmou ter um ótimo relacionamento com seu bom amigo Vladimir Putin e que, uma vez que se encontrassem e conversassem, Putin veria a luz e faria o que Donald Trump queria que ele fizesse, o que era pôr fim à guerra, não abordando todas as causas profundas do conflito, mas fazendo Donald Trump parecer bem a tempo de receber o Prêmio Nobel da Paz. Donald Trump investiu muito capital político em tentar encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia e fracassou. Fracassou porque não é assim que a Rússia opera. Não é disso que se trata a Rússia. A Rússia está em um conflito existencial que exige que ela prevaleça em termos aceitáveis para si. Qualquer coisa menos do que isso, em um conflito existencial, significa que a Rússia não sobrevive. Quero lembrar as pessoas, incluindo Gilbert Doctorow, que os Estados Unidos estão atualmente sustentando uma política que começou no governo Biden, pelo menos articulada por Lloyd Austin, o secretário de Defesa, em 2022, mas que na verdade remonta ainda mais. Quero dizer, podemos voltar a 2004. Ei, Gil, me diga qual foi. Ah, sim, a Revolução Laranja em Kiev. Você estudou essa, Gilbert? Você entende o papel que a CIA desempenhou ao tentar promover uma mudança de regime em Kiev e por que fizeram isso? Você tem consciência do que estava acontecendo em 1991 com a CIA e os Banderas? Você se lembra do que aconteceu em 2008 durante o Reset? Você realmente acha que foi um reinício diplomático genuíno, que o governo Obama estava inclinado a repensar radicalmente sua abordagem em relação à Rússia? Ou foi apenas uma cobertura diplomática para operações contínuas de mudança de regime? Porque o Reset tinha tudo a ver com manter Vladimir Putin de fora e trazer Dmitry Medvedev para dentro. Essa política vem sendo conduzida há algum tempo, impulsionada por russófobos que acreditam que a Rússia deve ser subordinada aos Estados Unidos. E se Vladimir Putin aceitasse os termos de paz ditados por Donald Trump, então a Rússia ficaria para sempre subordinada aos Estados Unidos, subordinada à Europa, e permitiria que a Ucrânia, esse punho no ventre da Rússia, existisse como um membro da OTAN, se não formalmente, ao menos de fato. Um aliado com um grande exército treinado pela OTAN, equipado com armamentos modernos da OTAN, incluindo mísseis de ataque de longo alcance. A Rússia nunca permitirá que isso aconteça. Gilbert deveria saber disso, assim como todos os outros. Mas o presidente está envergonhado. O outro problema, e é aí que tem um grande problema com Gilbert, é que você está realmente argumentando que Vladimir Putin é vulnerável a um golpe. Isso significa que o Ocidente tem uma chance. Sabe, vamos lá, Gil. Sabe com quem você se parece? Você se parece com o Jim Carrey em Debbie and Lloyd. Sabe, quando ele vai atrás da mulher e ela diz, nem em 1 milhão de anos. E ele responde, então você está me dizendo que há uma chance? É assim que o Dr. Rose soa. Porque o que ele está dizendo é que se o Ocidente continuar pressionando a Rússia, haverá um golpe. Putin vai cair, ele é vulnerável, é fraco e há pessoas dentro de Moscou que o Ocidente pode manipular para derrubar Vladimir Putin. Isso é extraordinariamente estúpido e perigoso, porque há pessoas ao redor de Donald Trump que acreditam. Eles acham que Putin está blefando. Eles não entendem a fonte da força de Putin, que é o fato de ele estar vencendo. Ei, Gil, me diga, cite um aspecto desta guerra em que Putin esteja perdendo agora. Apenas um. Você não consegue. Ele está ganhando em tudo. Sabe aqueles 7 mil mortos de que Trump está falando? A grande maioria deles são ucranianos, certo? Esta é uma guerra de atrito. É aí que está a vantagem da Rússia. E Putin disse em Valdai, tudo o que precisamos fazer é continuar matando. Eventualmente eles vão ficar sem mão de obra. Não importa que tipo de equipamento o Ocidente forneça. Se você não tem pessoal para operar o equipamento, você perde. E é nessa direção que a Rússia está indo.
you lose. And that's the direction that Russia's heading. And the Ukrainians are in a panic, Europe's in a panic, everybody. E os ucranianos estão em pânico. A Europa está em pânico. Todo mundo está em pânico com isso. Então agora, o que fazer a respeito? Bem, Donald Trump disse que não se pode vencer uma guerra na defensiva. Se você deixar o outro lado atacar, vai perder. Então a Ucrânia precisa ser capaz de revidar. Essa era a grande questão dele. A Ucrânia precisa ser capaz de revidar. Mas quero lembrar Donald Trump que acredito que em dezembro ele deu uma entrevista à revista Time e nessa entrevista ele criticou a política do governo Biden de permitir que os ucranianos usassem mísseis de ataque fornecidos pelos Estados Unidos, que só têm capacidade de atingir 300 ou 400 milhas dentro da Rússia, além de fornecer inteligência usada para direcionar esses ataques. Ele disse que isso é extremamente irresponsável, porque cria uma instabilidade que pode levar a uma guerra mundial, uma guerra nuclear. E ele afirmou, quando eu for presidente, não permitirei isso. Membros do Congresso sentiram-se tão fortemente a respeito que apresentaram uma resolução na Câmara que teria proibido Biden de vender mísseis ATACMS para a Ucrânia e proibido qualquer apoio fornecido pelos Estados Unidos, logístico, de comunicações, de inteligência, que facilitasse a mira desses alvos, porque isso é inerentemente desestabilizador. Este é o sistema ATACMS. E agora Donald Trump está dizendo, não, eu vou dar Tomahawks para a Ucrânia. Por quê? O que mudou? Quero dizer, isso é ordens de magnitude mais perigoso do que os mísseis ATACMS. Eason. O FBI começou a mexer no nosso sistema, como costuma fazer. Obrigado, FBI. Mas veja bem, então, isso novamente é um problema político. O ponto principal aqui é que as pessoas acreditam que a Rússia está blefando. Veja, as pessoas acham que a Rússia é fraca porque, bem, o Ocidente ultrapassou as linhas vermelhas repetidas vezes. Muitas dessas linhas vermelhas foram criadas pelo próprio Ocidente, mas outras foram apenas sugeridas pela Rússia, dizendo algo como, se vocês fizerem isso, vão piorar as coisas. E então o Ocidente fez, a Cherkasy não reagiu. É aí que os outros estão simplesmente errados. A Rússia fez tudo em resposta. A Rússia matou soldados ucranianos. A Rússia derrotou o exército ucraniano. A Rússia está destruindo a infraestrutura da Ucrânia. A Rússia está destruindo a indústria de defesa da Ucrânia. A Rússia está dominando economicamente. Nada do que o Ocidente faz está tendo um impacto significativo sobre a Rússia. Escassez de gás, talvez na Crimeia. Preços do gás subindo, talvez um pouco em Moscou. Mas não há filas de carros por toda a Rússia. Converse com os russos, Jill. Não assista a TV russa e não veja canais pró-ucranianos no Telegram. Observe a realidade da Rússia. Não há impacto significativo. A Rússia se preparou para tudo, porque Putin é um pensador estratégico. Em vez de assistir à TV russa, Gil Doctorow provavelmente deveria acompanhar o presidente enquanto ele percorre a Rússia, reunindo-se com vários governadores e órgãos locais para discutir como vão superar esses problemas. Leia as atas das reuniões realizadas em Moscou entre Putin e o governo russo, os diversos ministérios e afins que tratam de energia, etc. E você perceberá que há um plano estratégico em andamento, que nada aconteceu que tenha pegado a Rússia de surpresa. A Rússia preferiria que suas refinarias não fossem atingidas? Com certeza. Quem não preferiria? Mas a Rússia entende que isso é um conflito e, portanto, há um preço a ser pago. Mas as pessoas perguntam, por que a Rússia não responde de forma decisiva? Quão mais decisiva você quer que a Rússia seja? Eles estão massacrando as tropas ucranianas no campo de batalha, como parte de uma guerra de atrito que a Rússia adotou como sua principal estratégia para resolver o conflito a seu favor. Eles desistiram das grandes ofensivas. Eles desistiram de uma campanha de bombardeio estratégico. Por quê?
Por que eles não decapitam a liderança ucraniana? É algo que todos esses supostos, pró-Rússia continuam dizendo, porque não entendem a Rússia. Se você defende a eliminação do regime ucraniano, então não entende a Rússia de hoje. Por exemplo, quando lá em agosto, fui com o Clube da Unidade Nacional. Eles são meio que um anexo do Estado da União. O Estado da União é uma relação política e econômica entre a Rússia e a Bielorrússia. Mas quando falam do ideal, eles mencionam as 3 irmãs. Há uma terceira irmã por aí. Essa terceira irmã é a Ucrânia. O Estado da União não existe de fato até que a terceira irmã volte para casa. E se você não entende que a Rússia trata a Ucrânia como a terceira irmã, então você não entende a Rússia e não entende por que Putin age da forma como age. Putin está vencendo essa guerra. Na verdade, ele está dominando essa guerra. As pessoas precisam entender que não se trata apenas de Rússia contra a Ucrânia. É a Rússia contra o Ocidente coletivo. A Rússia contra a totalidade da capacidade industrial e militar da OTAN. Eles estão superando os Estados Unidos e a OTAN juntos por uma boa margem. Estão produzindo armas melhores em quantidades maiores. O que as pessoas querem que a Rússia faça? Porque a Rússia está vencendo. Qualquer coisa que pessoas de fora, como Doctorow e outros, estejam defendendo, levaria a Rússia por um caminho completamente diferente. Um caminho que inevitavelmente leva à escalada. E a escalada leva a um tipo de conflito completamente diferente, com desfechos muito distintos do que a Rússia busca atualmente. A Rússia não está tentando destruir fisicamente a OTAN, nem ocupar a Europa. A Rússia está tentando trazer a Ucrânia de volta ao seu círculo. É isso. É tudo o que eles querem. E eles estão vencendo. Estão tendo sucesso dentro do próprio cronograma. Todos que estão frustrados com Putin estão operando em um cronograma independente da realidade russa. É um cronograma belga ou um cronograma de Washington, D.C. Então há isso. Mas agora voltamos à essência da sua pergunta sobre o Tomahawk. Primeiro, vamos a Valdai. Novamente, essa é uma das fontes de angústia e ansiedade para pessoas como Phil Doctorow e outros. Veja, Putin disse algumas coisas sobre o Tomahawk. Primeiro, ele disse que é um sistema antigo, já existe há um tempo. Nós o conhecemos, podemos derrubá-lo. Isso não vai mudar em nada a realidade do campo de batalha. Nós damos conta disso. Mas se os Estados Unidos o usarem, isso muda fundamentalmente a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. No momento em que há uma luz no fim do túnel, essa medida basicamente fecharia o túnel. Então ele é realista quanto a isso. Ele entende a relação entre isso e, por exemplo, o potencial para negociações em andamento. Negociações de redução de armas estratégicas. O Tratado New START está expirando, mas Putin ofereceu uma moratória de 1 ano sobre ele. E, basicamente, se os Estados Unidos seguirem adiante com o sistema Tomahawk, isso encerraria as negociações. Mas você não vê nenhum sinal de pânico por parte dos russos, porque, basta ler a declaração dele, a Rússia está muito confortável com sua posição atual em termos de dissuasão nuclear estratégica. Armamentos modernos, armamentos capazes de derrotar qualquer sistema de defesa aérea existente, armamentos que dão à Rússia uma enorme flexibilidade e capacidade. Eles não estão preocupados. Gostariam de ter um regime de controle de armas? Claro. Se os Estados Unidos quiserem, eles aceitam. Mas se não quiserem, a Rússia está confortável onde está. Então, não há pânico da parte de Putin. Agora, outra coisa é que os russos entendem que não dá para aceitar ao pé da letra a ideia de que Donald Trump estala os dedos e no dia seguinte, mísseis Tomahawk aparecem na Ucrânia. Não é tão simples assim. Em primeiro lugar, Trump articulou uma estrutura na qual os Tomahawks poderiam ser fornecidos. E essa estrutura seria por meio de um Estado-membro da OTAN. Ou seja, os Estados Unidos não forneceriam diretamente os Tomahawks à Ucrânia, mas esses mísseis seriam entregues à Ucrânia por um intermediário da OTAN. Então, poxa,
Isso meio que limita o conjunto de possibilidades. Um membro da OTAN hoje possui capacidade de Tomahawk. É a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha não vai abrir mão de nenhum de seus Tomahawks. Esses são sistemas que estão vinculados e também atrelados a entendimentos entre americanos e britânicos sobre o acesso aos satélites usados para guiar os Tomahawks e ao acesso à criptografia que viabiliza as comunicações necessárias para guiá-los. A outra nação, os holandeses. Acho que em 2018 eles esperavam a entrega inicial, em 2023 começaram os testes e no início deste ano, em abril de 2025, eles realmente testaram um Tomahawk a partir de uma de suas fragatas. E eles concluíram um contrato para a aquisição de várias centenas de mísseis Tomahawk. A entrega começa em 2028. Então, se o Tomahawk for fornecido a um membro da OTAN, e esse membro da OTAN for repassá-lo à Ucrânia, a menos que aceleremos essa entrega, 2028 é o mais cedo que os holandeses o receberão. E então imagino que se eles transferirem imediatamente para a Ucrânia o receberá. Da última vez que verifiquei o calendário, estamos em 2025. E da última vez que verifiquei o número de mortos no campo de batalha, a Ucrânia não vai estar por aí em 2028, dado o atual ritmo de perdas. Então logo de cara temos um problema aí. Outra coisa é que o Tomahawk não é uma arma milagrosa. Sabe, eu conheço muito bem o Tomahawk. Durante a Guerra do Golfo, usamos Tomahawks em todos os lugares. Eu era um inspetor do INF. No porão da minha casa, tenho a aleta de um Tomahawk lançado do solo que foi eliminado como parte do tratado INF. Ele era considerado uma arma extremamente desestabilizadora em 1987, quando o tratado foi assinado, e nós nos livramos de todos eles. Tenho os restos de um Tomahawk que foi cortado como parte do tratado. Durante a Guerra do Golfo, usamos Tomahawks lançados do ar contra os iraquianos e usamos Tomahawks lançados do mar contra os iraquianos. Sabe, assinei muitos documentos na minha vida, acordos de confidencialidade e assim por diante. E há um número sobre o qual ainda não temos permissão para falar, mesmo que a guerra tenha terminado há mais de 30 anos. Esse número é quantos Tomahawks realmente atingiram seus alvos. Agora você pode juntar as peças e provavelmente entender o motivo. Porque, se tivesse sido uma taxa de acerto de 100%, estaríamos dizendo, meu Deus, o Tomahawk era perfeito. Não era. E há uma razão pela qual eles não querem que você saiba qual foi. Porque o Tomahawk não é tão bom assim. Simplesmente não é. E piora com o tempo, porque à medida que o usamos, as pessoas aprendem a rastreá-lo e abatê-lo. Usamos o Tomahawk contra a Síria em várias ocasiões, e ele foi bloqueado. Eles erraram os alvos, vários deles. Mais uma vez, pense nisso. Alguns deles simplesmente caíram em campos sem danos e foram recolhidos pelos sírios, depois transferidos para os russos. Eram os avançados Block 4, então os russos têm tudo sobre eles intacto. Eles os desmontaram, analisaram e não estão nem um pouco preocupados. O Tomahawk simplesmente não funciona. 35 foram disparados contra Isfahan na investida americana. Da última vez que verifiquei, Isfahan ainda está de pé. Sabe, seria preciso um monte de Tomahawks para destruir uma instalação industrial. Disparamos dezenas deles contra Taji durante a Guerra do Golfo, e eu inspecionei Taji muitas vezes como inspetor. Ainda está de pé. Sim, há alguns danos, mas não a colocaram fora de operação. E eles certamente não destruíram tudo em Taji que valia a pena destruir. Então, a ideia de que a Ucrânia vai receber um punhado de Tomahawks e, de repente, alterar radicalmente o rumo da guerra é apenas um sonho puro e simples. O Tomahawk não é um divisor de águas. Antes de tudo, a grande maioria dos Tomahawks lançados será abatida. Os que não forem abatidos, muitos deles vão falhar e não alcançar seus alvos. E os que realmente atingirem seus alvos não vão causar tanto dano assim. Portanto, essa arma milagrosa não é uma arma milagrosa de forma alguma. E os russos sabem disso. Por isso, Putin não está em pânico. O que queriam que Putin fizesse? Que se levantasse, ficasse pálido e dissesse, oh meu Deus, Tomahawk.
get up there and turn pale, say, "Oh my God, tomahawk. If you do this, it will be the end Se of você the fizer world. isso, We will será o do fim do this, mundo. that, and the other thing." Nós faremos isso, aquilo e mais outra coisa. E agora você entrou na cabeça do Putin. A razão pela qual a Rússia está vencendo a guerra é que você não entra na cabeça do Putin. Putin sabe que está confortável com o que está fazendo. Ele não vai reagir de forma exagerada. Mas o outro ponto, e é aqui que as declarações do Dr. Rowe são extraordinariamente perigosas, é que as pessoas acham que a Rússia está blefando. Esse é o grande problema, porque a Rússia não reagiu de forma exagerada. As pessoas presumem que ela está blefando. Mas a Rússia simplesmente decidiu que vai vencer a guerra, não jogar o jogo da OTAN e não morder a isca toda vez que ela é lançada. E os Tomahawks são isca feita para provocar uma reação dos russos. Designed to trigger a reaction on the part of the Russians. And Putin's not taking the bait. But Putin não está caindo na provocação. Mas isso é percebido por pessoas que não entendem a realidade russa como fraqueza. E, infelizmente, as pessoas ao redor de Trump dizem algo como não se preocupe com isso, os russos estão blefando. O mesmo conselho foi dado a Biden. Aliás, os russos estão blefando. Bem, os russos não estão blefando. Quero dizer, eventualmente uma linha vermelha será cruzada, o que exigirá que a Rússia faça algo. Mas até que essa linha vermelha seja cruzada, por que a Rússia está vencendo esta guerra? Por que a Rússia precisaria fazer algo para mudar seu curso? É isso que o Ocidente quer. Eles querem que a Rússia se desvie do caminho rumo à vitória em que ela está atualmente. Porque neste momento, esse caminho leva apenas à vitória russa. because right now the path toward victory only leads to Russian victory. We want to kick them off that path. And the Tomahawk, Queremos tirá-los desse caminho. E a questão dos Tomahawks foi concebida exatamente para isso. Não é algo que vá mudar o jogo. Não vai fazer a Ucrânia vencer a guerra. Mas o que pode acontecer é uma série de erros de cálculo que acabem colocando os Estados Unidos e a Rússia em uma guerra nuclear. Quero lembrar que a doutrina nuclear russa afirma especificamente que quando uma potência nuclear permite que uma potência não nuclear ataque a Rússia tratará esse ataque como se viesse da potência nuclear. Se os Estados Unidos fornecerem à Ucrânia mísseis de ataque terrestre Tomahawk, que são capazes de transportar ogivas nucleares, não há como prever o que a Rússia fará. Mas existe a possibilidade de que a Rússia trate isso como um ataque nuclear vindo de uma potência nuclear. Do you think that let's put it this way, we've learned from Keith Kellogg that Vamos colocar da seguinte forma. Soubemos por Keith Kellogg que ele disse que altos funcionários em Washington lhe contaram que a Rússia não pode vencer a guerra. Então ele apresentou novas ideias sobre como seguir em frente e conversar com os russos com algum tipo de vantagem. Mas quem são esses funcionários? Quem está fornecendo essas informações a eles? Sabemos algo sobre isso? Sabemos se Tulsi Gabbard, não sei quem está recebendo o quê, se Tulsi Gabbard tem algum tipo de papel em toda essa situação. Por que estávamos tão otimistas em relação a Tulsi Gabbard? E essas pessoas que poderiam mudar o governo, que poderiam trazer algum tipo de sanidade para dentro da administração em Washington. Well, we know this, that when Keith Kellogg was appointed as Bem, sabemos o seguinte, quando Keith Kellogg foi nomeado enviado especial, ele recebeu uma equipe, e pessoas foram designadas para sua equipe de apoio, vindas da CIA, DIA, NSA, Departamento de Estado e assim por diante. Cada uma dessas organizações que acabei de mencionar está completamente infectada pela russofobia e é composta por russófobos. A CIA, em especial, há muito tempo perdeu qualquer capacidade de pensar objetivamente sobre a Rússia. Vemos isso no fato de que, por exemplo, a alta funcionária da CIA, que fez o briefing de Donald Trump na véspera da cúpula do Alasca, era uma ex-oficial nacional de inteligência chamada Julia Gaganis. Em 2016, ela era oficial nacional de inteligência para a Rússia e assuntos eurasiáticos, responsável por supervisionar a produção da avaliação da comunidade de inteligência que fabricou o argumento de que Vladimir Putin estava envolvido em manipular a eleição de 2016 em favor de Donald Trump. Tipping the scales of the 2016 election in favor of Donald Trump. She is a Russophobe.
Ela é uma russófoba. Não sabe nada sobre a Rússia. Leia os textos dela. São de uma ignorância sem fim. Veja, ela enxerga Putin como um autocrata. Não entende a democracia russa. Não entende a Rússia de forma alguma, porque sua mente está contaminada. E ela está cercada por pessoas como Fiona Hill e Andrea Kendall Taylor, outra vice-diretora de inteligência nacional. Poderíamos listar os nomes. Todos estão contaminados. Mas é ela quem faz o briefing. Essas são as pessoas que aconselham Keith Kellogg. Então agora sabemos quem são os funcionários. Pessoas ligadas a essas agências que oficialmente fornecem conselhos a Keith Kellogg numa tentativa de moldar sua visão de mundo. Mas nem precisavam, porque o próprio Keith Kellogg é um russófobo. O pouco que ele sabe sobre a Rússia está completamente errado. Você pode voltar e ler as coisas que ele publicou antes de Donald Trump se tornar presidente sobre a Ucrânia. Você percebe que, de fato, tudo o que ele diz está errado. E quando você observa as poucas vezes em que ele cita uma fonte, percebe que a própria fonte está errada, seja vindo diretamente da Ucrânia ou de uma fonte fortemente influenciada pela Ucrânia. Keith Kellogg é um ativo ucraniano. Ora, o homem acabou de receber uma medalha de alto nível de Volodymyr Zelensky. Quero dizer, ele literalmente trabalha em nome da Ucrânia. Então, você tem um homem que trabalha em nome da Ucrânia, condecorado pelo presidente ucraniano, recebendo informações de elementos russofóbicos e pró-ucranianos dentro do governo dos Estados Unidos. E você ainda se pergunta por que ele diz o que diz. Você vê essa possibilidade? Porque recentemente eu conversei com Martin Armstrong e ele disse que quando fala com pessoas em Washington sobre uma possível operação de bandeira falsa que poderia escalar a situação na Ucrânia, elas lhe disseram que sabem que essa possibilidade existe e que isso poderia ter uma influência enorme, poderia levar a grandes escaladas na Ucrânia. Então você acha que é esse o caso? Do you think that is the case? That because Europe is somehow with the new, I don't know, in the Porque a Europa está, de alguma forma, não sei, após a visita de Donald Trump ao Reino Unido, parece que ele mudou sua maneira de pensar. Ele tem uma nova atitude, um novo tom. E esse tom, de alguma forma, influenciou a mentalidade dos europeus. Eles sentem que Donald Trump está mudando de ideia em relação ao conflito, que ele está dando mais apoio à causa deles, a sua espécie de, você sabe, estratégia na Ucrânia. O que você acha disso? Como você vê a mudança de comportamento de Donald Trump? How do you feel about that? How do you see Donald Trump's behavior? Well, trying to figure out Donald Trump's like trying to read tea. Tentar entender Donald Trump é como tentar ler borra de chá em uma casa de chá turca, usando xícaras de 5 dias. Supostamente, você deve discernir o futuro do mundo olhando para as folhas de chá. É muito difícil. Mas vou dizer o seguinte, é preciso separar o joio do trigo. Neste momento, há um monte de joio por aí. Onde está a substância do que Trump diz? Por exemplo, vamos analisar a questão dos mísseis Tomahawk. A menos que algo mude radicalmente, é impossível que a Ucrânia receba um Tomahawk antes de 2028. Então, do que estamos falando aqui? Veja o míssil de ataque de alcance estendido, o ARAM, que foi mencionado, supostamente 3.200 deles a caminho da Ucrânia. Um divisor de águas, exceto pelo fato de que o contrato prevê a produção de um único protótipo a ser entregue neste mês. Protótipo. É isso, apenas um. Como você transforma isso em 3.200? Você não transforma. Quando entrar em produção, e eles ainda nem construíram as linhas de produção, poderá produzir cerca de 1.000 por ano. Então, para conseguir 3.200 para a Ucrânia, bem, voltamos àquele cronograma de 2028 novamente. A Ucrânia não vai existir em 2028. Kaja Kallas. Ela é estoniana, eu acho. Ela está por aí dizendo, vamos dividir a Rússia em partes. Vamos fazer isso, aquilo e mais aquilo outro. Bem, ela ouviu tudo o que Donald Trump disse e decifrou o código. Veja, eu costumava achar que ela era mais burra que a Baerbock, mas ela decifrou o código porque subiu ao microfone e disse, Trump lavou as mãos da Ucrânia.
Os Estados Unidos estão se afastando e estão deixando isso para nós. E nós não conseguimos fazer isso. Não temos os recursos. É isso que realmente está acontecendo aqui. Porque nada do que Trump está dizendo agora, nada do que ele diz, se traduz em uma mudança real, de fato, na posição americana. Donald Trump se afastou desse conflito, exatamente como prometeu que faria. Ele disse, se eu não conseguir um acordo, se eu não conseguir trazer Putin para a mesa, vou me afastar dessa guerra. Ele também disse que isso significa que abriria a porta para ajudar a Ucrânia a sobreviver, mas que a Europa teria que carregar esse fardo. E é aí que estamos agora. E a Europa não consegue carregar esse fardo. Quero dizer, isso não é uma coisa do tipo, ele não é um peso, é meu irmão. É pesado. Isso não é seu irmão. É uma carga enorme de porcaria que os Estados Unidos jogaram nas costas da Europa e a Europa não tem força para sustentá-la. Essa é a realidade do que estamos discutindo aqui. Não há mudança. A mudança é superficial. A mudança é cosmética. A mudança é de natureza política. Donald Trump opera sob a noção de paz através da força, mas isso significa que é preciso parecer forte quando se trata do que está acontecendo na Ucrânia. No momento, não há força ali. Quero dizer, antes de tudo, sabe do que a Ucrânia precisa mais do que qualquer outra coisa? Não são mísseis Tomahawk. Eles precisam de mísseis Patriot. Mas os relatórios estão dizendo que os russos decodificaram o sistema. Quero dizer, neste momento, o Patriot tem uma taxa de sucesso de 6%, 6%. Isso não é nada. E não há mísseis Patriot suficientes, nem sistemas Patriot suficientes. Os Estados Unidos não vão entregá-los diretamente. A Europa precisa comprá-los, depois adquiri-los e então transferi-los. Isso é bom. Exceto que os Estados Unidos disseram, não estamos vendendo nada porque precisamos reforçar nossos próprios estoques. Temos esse potencial conflito com a China. Não temos mísseis suficientes no Pacífico. Precisamos aumentar nosso estoque. Israel pode entrar em guerra, trocar golpes com o Irã novamente. Precisamos alinhar um monte de mísseis lá. E depois tem a gente, se isso realmente esquentar com a Rússia, precisamos dos nossos mísseis. Então, não há mísseis disponíveis para a Ucrânia. E é justamente isso que eles precisam, mas não conseguem obter. Portanto, acho que qualquer pessoa que esteja focando no que Trump diz e não no que Trump faz, está focando na coisa errada. A Europa tem algum sistema de defesa próprio ou algo que realmente possa defender o continente, caso a situação com a Rússia se agrave? A Europa tem, você sabe, os franceses e os britânicos com uma capacidade limitada de dissuasão nuclear. Mas então estamos falando de guerra nuclear. E nesse ponto, a Europa simplesmente deixa de existir. Convencionalmente, vamos fazer uma pausa aqui por um segundo. Quero dizer, realmente as pessoas precisam colocar o cérebro para funcionar. Os ucranianos têm um exército entre 700 mil e 900 mil soldados, dependendo de quantos homens conseguem colocar em campo a cada dia. Está diminuindo, mas ainda é o maior exército da Europa. Os russos, você sabe, têm o quê? Cerca de 780 mil soldados mobilizados na Operação Militar Especial. Eles estão tentando expandir suas forças armadas para cerca de 1,5 milhão de soldados, mas estão fortemente comprometidos com essa operação. Se você tem 750 mil soldados engajados com 800 mil soldados ao longo de uma linha de contato que define o leste da Ucrânia, e está falando sobre uma guerra entre a Rússia e a Polônia, ou a Rússia e os Balcãs, basta traçar esse arco ali e calcular quantas tropas seriam necessárias de ambos os lados. Agora, é quase impossível imaginar a OTAN mobilizando 700 mil soldados para defender esse arco. Eles não vão fazer isso, mas é igualmente impossível imaginar a Rússia reunindo 700 mil ou 800 mil soldados para realizar operações ofensivas nessa área também. Quero dizer, isso é uma estupidez extrema. A Rússia pode se defender e realizar operações focadas, se necessário.
Derrotar os estados bálticos não seria tão difícil, mas a Rússia não quer fazer isso. A Rússia não está inclinada a fazer isso. Russia doesn't want to do this. Russia's not inclined to do this. But NATO has no ability. Mas a OTAN não tem absolutamente nenhuma capacidade de confrontar a Rússia de forma significativa. A OTAN não pode realizar operações ofensivas. Eles simplesmente não têm tropas para isso. Chris Donahue, sabe, o general, o comandante que apareceu há pouco tempo e falou sobre atacar Kaliningrado? Poderíamos fazer isso em um período muito curto de tempo, ele disse. Não, você não pode, general. Simplesmente não pode. Eu gostaria de estar lá. Simplesmente, com quais tropas? Eles estão cercados pela OTAN. Bem, na verdade, estão cercados pelos estados bálticos e por parte da Polônia. Mas se você contar as tropas destacadas ali, não há tropas suficientes para fazer nada em Kaliningrado. Você vai entrar com poder aéreo e bombardeá-los e tudo mais, mas o problema é que Kaliningrado não existe num vácuo. Não existe em isolamento. Kaliningrad doesn't exist in a vacuum. It doesn't exist in isolation. It is part of the Russian Federation. Faz parte da Federação Russa. E eu daria ao general Donohue cerca de 1 hora de expectativa de vida a partir do momento em que as forças da OTAN começassem a atacar Kaliningrado, porque isso significaria uma guerra geral com a Rússia. Um dos primeiros lugares que a Rússia destruiria seria o posto de comando onde o general Donohue está localizado. Eles o matarão. Matarão todos os comandantes da OTAN. Essa é simplesmente a terrível realidade da guerra. E este é o ponto. A OTAN não consegue enxergar isso. A OTAN não é uma terceira irmã. A Rússia não está convidando-os de volta ao convívio. Eles não estão ali pensando, vamos deixar vocês terem seu acesso de raiva, porque eventualmente vocês vão se acalmar, voltar para casa e nós os receberemos de braços abertos. A OTAN é o sobrinho problemático em que a Rússia vai dar um tiro na cabeça. O cachorro raivoso. Se a OTAN quiser se comportar como um cachorro raivoso, então será tratada como tal. A Rússia é o Atticus Finch diante do cachorro raivoso em O Sol é para Todos. Vai abatê-lo na rua. Então isso é pura besteira. A OTAN não tem nenhuma capacidade militar convencional que possa realmente ameaçar a Rússia. Eles têm algum poder aéreo, têm aeronaves modernas, mas veja como eles mobilizam esse poder aéreo. E pergunte a si mesmo por que, quando os alemães reforçam a Polônia, enviam 2 caças. Por quê? Porque eles não são uma força aérea expedicionária. Eles não conseguem enviar 2 esquadrões, porque não sabem como deslocar 2 esquadrões a partir de uma base. Eles operam a partir de bases fixas com sistemas de apoio fixos que não são de natureza expedicionária. Se você vai pegar 2 aeronaves e enviá-las para um aeródromo estrangeiro, precisa levar o suporte, e eles não têm o suficiente para isso. Eu me esqueço, sabe, os holandeses voam com alguns aviões. Alguém enviou 3, talvez os britânicos, 3 aviões. Uau! Todos os 3, quero dizer, é impressionante que tenham conseguido fazer 3 aviões decolarem na Grã-Bretanha. Mas o ponto é que a OTAN não é uma força aérea expedicionária. Só os Estados Unidos são. Só os Estados Unidos conseguem fazer isso. E estamos nos afastando. Estamos lavando as mãos. Então não há nada que a OTAN tenha que cause indigestão à Rússia. Scott, você acha que vamos ver uma nova guerra entre o Irã e os Estados Unidos? O Irã de um lado e os Estados Unidos e Israel do outro? Porque observando o movimento de equipamentos militares e os aviões tanque indo para... Espera, sua conexão está boa? Perdi uma parte, há uma lacuna. Acho que você está fazendo a transição da Europa e de repente temos aviões tanque indo para o Oriente Médio. Então há algo no meio disso que eu perdi. Sim, minha pergunta é sobre a possibilidade de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos no Oriente Médio. Porque não acredito que Israel seria capaz de lutar sozinho contra o Irã. E aqui está o que Steve Bannon disse sobre a natureza do conflito no Oriente Médio e como ele se sente em relação à guerra. O que Netanyahu teve que fazer? Ele inventou
totalmente inventou uma mentira descarada sobre os persas. Eles tinham ambições estratégicas maiores e não se importavam em arrastar os Estados Unidos para uma guerra de 20 ou 30 anos. Esses tempos acabaram. O presidente Trump se impôs dizendo: "Ei, você é um protetor." O que Ignatius disse? Ele deu ordem, certo? Ele deu ordens do jeito que deveria ser. Se eles quiserem fazer isso por conta própria, ei, que Deus os abençoe, vão em frente. Mas não nos arrastem para isso. Não estamos nessa. É ultrajante o que aconteceu nos últimos anos e ainda não temos uma investigação sobre o dia 7 de outubro. E acredite em mim, se as mãos de Netanyahu estivessem limpas, já teria havido uma investigação e ela teria sido concluída em 30 dias. Anote isso com o seu segundo princípio, porque isso vai acontecer. E você vai ficar chocado com o resultado. Não é simplesmente ter acontecido. Sabe, o Netanyahu deu uma entrevista ontem ou anteontem. Ele disse que o Irã aumentou o alcance de seus mísseis para 8.000 quilômetros. Eles querem atingir Nova York, Mar-a-Lago e querem matar americanos. O que está acontecendo, Scott, quando você olha para a situação no Oriente Médio? Qual é a sua compreensão? Você já analisou isso? Olha, o próprio presidente iraniano disse que acredita que Israel vai atacar novamente e que o Irã está preparado para isso. Eu não compartilho dessa conclusão, por qualquer que seja o motivo. É preciso lembrar que foi Israel quem pegou o telefone e implorou a Donald Trump pelo cessar-fogo na guerra de 12 dias. Agora, o Irã ficou satisfeito o bastante com isso, porque havia sido alvo de um evento do tipo Pearl Harbor que eliminou sua alta liderança militar. E, veja, os israelenses usaram todos os truques possíveis com aquelas frotas secretas de drones, passando pelo espaço aéreo do Azerbaijão para atacar a retaguarda desprotegida de Teherã e Parchim, e toda aquela indústria de defesa que existe lá, até aquele ponto. É o sudeste de Teherã. Tudo isso foi atingido pelos israelenses com grande eficácia. Quero dizer, o Irã foi duramente atingido, não há dúvida disso. Mas o Irã se recuperou. E ao final da guerra, os iranianos haviam publicado algumas entrevistas interessantes com seus pilotos. Espera um minuto, o Irã ainda tem pilotos? Achei que os israelenses tivessem destruído toda a força aérea iraniana. Porque onde estava a força aérea iraniana durante essa guerra de 12 dias? Fazendo seu trabalho. Aparentemente, a Força Aérea Iraniana, incluindo aqueles velhos F-14 e alguns antigos F-4, estava travando mira nas aeronaves israelenses enquanto elas faziam suas investidas, porque os israelenses estavam usando principalmente esses mísseis lançados do ar Blue Streak. Mas, para fazer isso, basicamente era preciso voar por uma rota de ataque. E enquanto faziam isso, antes de liberar as armas, a Força Aérea Iraniana travava a mira, obrigando os israelenses a interromper, cancelar o ataque. Agora, eles não estavam sendo abatidos, mas não conseguiam completar a missão. Os iranianos estavam atrapalhando os ataques israelenses. Não foi tão unilateral quanto todo mundo faz parecer. E o que também sabemos é que os iranianos conseguiram superar o escudo de defesa antimísseis balísticos de Israel. No fim da guerra, os iranianos estavam atingindo alvos que causaram grande dor a Israel. Os israelenses estão começando a admitir, ainda que de forma velada, que mais alvos foram atingidos do que vinham reconhecendo. E isso realmente os deixou muito preocupados. E a alta liderança estava dizendo a Netanyahu, se continuarmos, eles vão realmente acabar com a gente. Precisamos parar esta guerra agora. Perdemos o controle do resultado. Então agora chegamos ao presente. O que mudou? O escudo de defesa antimísseis de Israel mudou. Sabe, há um livro muito interessante escrito por um especialista britânico em inteligência técnica sobre a Segunda Guerra Mundial. O nome estava na ponta da língua. A Guerra em Guerra Secreta, algo assim. É sobre inteligência técnica, como cada lado investiga as capacidades do outro, faz engenharia reversa das coisas. E foi assim que chegamos ao radar.
radar alemão, radar britânico. É assim que as coisas acontecem. Fui apresentado a esse livro por oficiais israelenses de inteligência técnica que trabalhavam durante a Guerra do Golfo. Basicamente, você sabe, os iraquianos estavam lançando seus mísseis al-Hussein. E depois usaram o al-Hussein curto, que era uma variação diferente do míssil al-Hijarah. Cada um tinha aspectos diferentes, diferentes anéis de acoplamento, diferentes configurações e tudo mais. Os israelenses recolhiam os destroços e os colocavam em uma área consolidada que acabaram chamando de Museu do Scud. Eu pude visitar o Museu do Scud e vê-lo, e conversei com os israelenses que fizeram isso. Mas o ponto é que eles estudaram todos os aspectos do Scud iraquiano, procurando vulnerabilidades, procurando diferenças, tentando entender o que estava acontecendo. Não há dúvida na minha mente de que os israelenses fizeram a mesma coisa após essa guerra mais recente de 12 dias. Mas o que eles aprenderam? Veja, os iranianos começaram o conflito disparando seus mísseis de 20 e 30 anos, simplesmente saturando o sistema, sobrecarregando-o. Mas essas eram capacidades já conhecidas pelos israelenses, porque houve a verdadeira promessa 1 e a verdadeira promessa 2. Aquelas das quais os israelenses haviam coletado destroços. Então, sabe, eles já estavam familiarizados. Mas perto do fim da guerra, o Irã começou a empregar mísseis diferentes, ou mais antigos, com novas configurações de ogiva, ou novos mísseis hipersônicos, e esses estavam tendo um grande efeito. Mas os israelenses, é claro, estarão analisando os dados de radar, os dados de telemetria, todas as diferentes pistas que puderem obter, incluindo os destroços físicos no solo. E eles estão fazendo isso. Mas o Irã não implantou todos os seus sistemas. O que estava acontecendo no final da guerra era que o Irã começou a introduzir um novo sistema que simplesmente atravessava suas defesas como uma faca quente na manteiga. Bam! Derrubou um prédio. Você realmente não sabe nada sobre esses sistemas. Eles não têm dados suficientes. Eles não têm uma solução. E o Irã vem construindo mísseis cada vez mais novos. Vou te contar uma coisa. Sabe, não posso chamar de segredo porque os iranianos não me contam nada. Mas minha avaliação é que, porque todo mundo pergunta, por que a Rússia não vende o míssil Yars para os iranianos? Se os russos são realmente bons amigos do Irã, eles dariam os mísseis Yars ao Irã. E os iranianos estão dizendo, entendemos, não chamamos de Ureshnik, mas faz a mesma coisa. Eles conseguiram. E não há nada que Israel possa fazer a respeito. Então, quando você olha para isso, Israel não consegue se defender melhor do que conseguiu. E isso não foi suficiente. As capacidades de ataque do Irã são muito maiores do que as que demonstraram na guerra de 12 dias. Além disso, o Irã desativou os drones israelenses. Desculpe, tem gente passando aqui atrás? Desativou os drones do Mossad. Eles não vão poder jogar esse jogo de novo. As fábricas de drones foram superadas. Os israelenses romperam aquele anel. Você não vai mais passar pelo espaço aéreo do Azerbaijão para atacar uma retaguarda desprotegida, porque os russos enviaram caças MiG-29 avançados. E há outros novos caças e mísseis. Eles encerraram isso. O Irã consolidou suas defesas, continua tendo uma tremenda capacidade ofensiva de ataque, e a capacidade ofensiva de Israel não melhorou, nem a defensiva. Então, por que Israel estaria incentivando uma guerra com o Irã, que o bom senso diz que eles vão perder? Agora, os Estados Unidos vão se envolver nisso? Você mencionou petroleiros e aviões sendo enviados. Cada uma das bases de onde essas aeronaves americanas operariam é vulnerável à interceptação por mísseis balísticos iranianos. E não há nada que possa detê-los. Nenhum sistema de defesa americano pode detê-los. Então, o que os Estados Unidos ganhariam com isso? Humilhação? Derrota? Eu não sou uma daquelas pessoas que acham que a guerra é inevitável. Acho que há muito blefe acontecendo, muita encenação. Mas não acho que a guerra seja inevitável, porque a menos que haja algo novo a oferecer que reafirme a superioridade israelense.
E isso não é a inclusão do poder de fogo americano. Israel vai perder essa guerra. Vai simplesmente perder essa guerra. É por isso que o presidente iraniano, quando falou com jornalistas na semana passada em Nova York, tive a honra e o privilégio de estar lá para ouvi-lo e fazer algumas perguntas, estava confiante. Eu não vi um homem assustado, não vi um homem preocupado, vi um homem sério e muito confiante na força de sua nação e de seu governo. Ele disse: eles poderiam tentar uma decapitação se quisessem. Dizem que há 6 de mim. Você me matou? Nós já temos um escolhido. Você o mata. Nós já temos outro escolhido. Descemos 6 camadas. Você não pode nos matar todos. E estamos todos do mesmo lado. Essa foi a mensagem que ficou clara. Porque uma das coisas que o Ocidente e Israel têm tentado fazer é fraturar o Irã. Fazer o Irã se dividir em partes constituintes com base em etnias, separar os azeres, os curdos, os árabes, os baluques e assim por diante. Até mesmo fraturar os persas em linhas tribais ou econômicas. E o presidente iraniano disse que havia algumas fraturas sérias no Irã. Ele foi honesto, disse: cometemos alguns erros. Quero dizer, ele falou sobre as mulheres de uma forma como nunca ouvi um líder iraniano falar antes, sobre como eles têm questões de gênero que precisam ser enfrentadas. Acho que é por isso que estamos vendo hoje fotos de mulheres andando por Teherã sem hijabs, porque os iranianos estão dizendo: este é um problema artificial de que não precisamos. Podemos acalmar uma boa parte da população se simplesmente dissermos não aos hijabs. E ele disse: estamos fazendo isso. Estamos reexaminando como lidamos com as questões de gênero, tudo isso. Mas ele também disse que depois da guerra de 12 dias, não há mais fraturas. O Irã se uniu como nunca antes. As pessoas estavam tentando tirar proveito das diferenças de opinião entre o governo e o líder supremo. Sim, senhoras e senhores, para todos vocês que estão dizendo: espere um minuto, é uma ditadura teocrática. Se o líder supremo disser, então é assim. Não, então, na verdade o Irã é muito mais complicado do que isso. Ele tem um parlamento eleito pelo povo. Eles têm uma constituição. Existem processos, coisas que acontecem. E o presidente é, na verdade, muito influente e muito poderoso, aliás. E sim, havia diferenças entre o presidente e o líder supremo, mas não mais. Ele diz que agora estão em sintonia. Todos marcham no mesmo ritmo. Qualquer um que ache que vai se aproveitar do Irã e dividi-lo, precisa repensar. E é por isso que não acho que haverá uma guerra. Porque uma coisa que aprendi sobre os israelenses é que eles podem ter a pior política do mundo. E têm, mas não são estúpidos. Eles não são estúpidos em relação ao mundo em que vivem. E os israelenses têm percepções profundas sobre o Irã. Percepções profundas. E talvez eles tenham observado. Qualquer pessoa que conhecesse intimamente o Irã, não quero te colocar em uma situação difícil, mas antes da guerra de 12 dias, eu apostaria 1 centavo contra $1 que você percebeu fraturas entre o presidente iraniano e a liderança. Você estava vendo fraturas na sociedade iraniana. Muitas críticas ao presidente vindas do parlamento. Você viu isso, eu vi isso. Eu não ignorei, e acho que você também não, porque isso reflete a realidade. E sabe, isso gera incerteza. Os israelenses viram a mesma coisa. Então não dá para culpar os israelenses por acreditarem que se pudessem facilitar certas ações dentro do Irã, o país estaria suscetível a se fragmentar. Mas essas mesmas pessoas agora, veja, o Irã foi colado com supercola. E quero dizer, é uma supercola de alta qualidade. Isso não vai desaparecer. E os israelenses sabem disso. Os israelenses não são muito bons em auto-engano. Eles fazem as coisas porque têm confiança nos resultados. Estão dispostos a mentir sobre certas coisas. Estão dispostos a cometer crimes. Mas no fundo, os israelenses, no fim das contas, são realistas, muito mesmo. E acho que os realistas que estão aconselhando Netanyahu sobre o Irã estão dizendo a ele e aos líderes do Mossad, o Mossad é muito bem conectado com o Irã, que as condições que esperávamos que se manifestassem durante a guerra de 12 dias em junho já não existem.
Na verdade, se tentarmos, isso vai sair pela culatra. Então, sabe, o Netanyahu diz muitas coisas por razões políticas, por postura política. E as declarações que ele fez sobre... Bem, você tem que se perguntar, por que ele faria essa declaração? Por que ele apareceria de um jeito quase de desenho animado, dizendo, eles têm grandes mísseis, tipo 8.000 milhas. Eles podem atingir Mar-a-Lago. Eles vão mirar em você, Donnie, querido. Você e Mar-a-Lago, aquele lugar que você gosta lá na Flórida. Eles vão te atingir com esse grande míssil, esse míssil enorme. Quero dizer, foi uma estupidez. Estúpido. Por que ele faria isso? Porque ele entrou em pânico. Porque a realidade é que eles atacaram o Irã com tudo o que tinham e o Irã ainda ficou de pé. Quero dizer, imagine ir a um bar, olhar para um cara e dizer, certo, vou acertar ele de surpresa. É assim que vou ganhar essa briga. Eu só vou chegar e pá, ele vai cair e pá, com tudo. Aí ele se vira e diz, ai, tudo bem, vamos lá. E começa a vir atrás de você. Você acabou de dar o seu melhor soco. Você não tem o melhor. E isso não nocauteou. É assim que está Israel agora. Eles atingiram o Irã com tudo o que tinham, e o Irã ainda está de pé, e começou a revidar. Eles tiveram que dar uma pausa na briga de bar. Por que Israel iria querer começar uma briga de bar com a mesma pessoa? O soco deles só ficou mais fraco. Aquele cara vem levantando peso e, sabe, ficando um pouco mais forte desde então. Então eu não sou alguém que, olha, posso estar completamente errado, podemos acordar amanhã e descobrir que os israelenses atacaram o Irã e pronto. Mas quando olho para tudo no conjunto, não vejo um risco imediato de guerra. Scott, antes de encerrarmos esta sessão, hoje é o aniversário de 7 de outubro, o que é muito importante, por causa do que aconteceu após aquele dia. E Donald Trump apresentou um plano de paz. Você acha que, com tudo o que disse e considerando quão frágil é a situação de Netanyahu, eles não estão vencendo? Isso vai influenciar a decisão deles a serem mais razoáveis em relação ao que o governo Trump está tentando propor? Ou eles vão simplesmente pegar os reféns e continuar com a mesma atitude que temos visto até agora? Continue the same sort of attitude as we've seen so far. Netanyahu is a political animal. Netanyahu é um animal político, e seu único caminho para a viabilidade política é o conflito contínuo. Em momentos de paz, os israelenses se voltariam contra ele num piscar de olhos. O prenderiam, o colocariam em julgamento por corrupção e outros crimes também. Quero dizer, Steve Bannon insinuou que o 7 de outubro ainda não foi totalmente investigado, e há uma chance de que, quando for, Netanyahu seja considerado falho em vários aspectos. Então, ou ele vai para o exílio. Talvez seja por isso que está passando tanto tempo em Miami, escolhendo onde o pai vai se aposentar. Ou ele vai morrer em uma prisão israelense. Esse é o destino dele se houver paz. Mas ele está, você sabe, sob uma tremenda pressão política por causa da situação dos reféns. As pessoas que defendem as condições políticas que permitiriam a libertação dos reféns, elas não são defensoras de uma solução de 2 estados. Elas não são pró-palestinas, estão apenas frustradas porque os reféns ainda estão lá fora. Então, uma vez que os reféns sejam libertados, qual é o próximo passo para Netanyahu? Ele realmente quer a paz? E há bastante oportunidade para ele causar confusão nisso também. Sabe, ainda não sabemos se o Hamas vai cumprir o acordo. Mas eu acho que o Hamas, quero dizer, vamos mais uma vez dar um passo atrás. A proposta, a contraproposta que o Hamas apresentou, aquela que Trump endossou, é basicamente o que o Hamas vem dizendo o tempo todo. Não há grande desvio, nenhuma grande surpresa. Quero dizer, um governo de tecnocratas que inclua o Fatah, o Hamas aceitará isso desde que tenha presença. E o presidente não disse não. O Hamas disse, podemos nos desarmar. Eles já disseram isso antes. Mas o desarmamento precisa estar vinculado a várias coisas, incluindo uma que ainda não foi realmente discutida.
garantias de segurança para o Hamas. Porque Israel disse que não tem linhas vermelhas. Eles vão bombardear qualquer coisa e tudo, se decidirem fazê-lo. Então, o perigo aqui não é o Hamas. O perigo aqui é Israel. E em circunstâncias normais, eu diria que essa oportunidade de paz não tem nenhuma chance de sucesso. Mas não vivemos em circunstâncias normais, porque há uma dinâmica diferente acontecendo que nunca existiu antes. Israel está perdendo o apoio dos Estados Unidos da América. Não do presidente, mas do povo. Donald Trump disse que o controle israelense sobre o Congresso dos Estados Unidos diminuiu significativamente. Todo o episódio envolvendo Charlie Kirk mostra que os evangélicos cristãos estão começando a questionar por que continuamos a apoiar Israel da maneira que fazemos. América em primeiro lugar começa a significar América em primeiro lugar, não América em segundo, depois de Israel. A obediência cega e servil de Ted Cruz a Israel, sua lealdade a Israel, já não é mais algo predominante. A ideia de um senador americano dizer entrei no Senado para servir a Israel não cai muito bem em um ambiente de América em primeiro lugar. E isso não é, sabe, desgastar um bloco sólido de granito. Quero dizer, estamos vendo o apoio a Israel derreter. E este presidente, Trump, investiu uma quantidade tremenda de capital político nesse plano de paz. Uma quantidade tremenda. E se Israel sabotar isso, acho que será o fim de Israel, porque acredito que o que acontecerá é que o movimento MAGA se voltará contra Israel. E é isso. Acaba nesse ponto. E Netanyahu também precisa saber disso. Por essa razão, estou hesitante, mas otimista de que esse plano de paz tem uma chance. Não porque Trump acredita na paz. Trump acredita no Prêmio Nobel da Paz e está tentando se posicionar para recebê-lo. Mas tudo bem. Não me importo com suas motivações se o resultado for justo e bom. Se voltarmos a quando o dia 7 de outubro começou, eu na verdade escrevi um artigo que me causou muitos problemas. Eu o chamei de a maior incursão militar da história moderna. E foi. Não é um ataque terrorista. É uma incursão militar para alcançar resultados discerníveis. E esses resultados se baseavam em Israel ser atraído para um conflito em Gaza que expusesse a realidade de Israel ao mundo. Você sabe, a doutrina da ria de cortar a grama era conhecida. Ninguém poderia ter imaginado que Israel chegaria a esses extremos, mas chegou. Quero dizer, ser realmente rotulado de genocida pelo mundo. Eles fizeram isso também para libertar palestinos detidos por Israel. É por isso que tomaram reféns, para ter algo a colocar na mesa. Agora eles têm a chance de conseguir 1.200, incluindo Barghouti. O nome dele está na lista. Era isso que eles queriam. E também queriam criar a possibilidade de um Estado palestino. Em 6 de outubro, ninguém falava sobre um Estado palestino. Ninguém. Hoje, um dos principais aspectos desse tratado de paz é um Estado palestino. Uma solução de 2 Estados. Há nações europeias reconhecendo um Estado palestino. Se isso não for uma vitória do Hamas, nada é. O Hamas nunca iria hastear a bandeira sobre Jerusalém e a bandeira sobre Tel Aviv. Sabe, o Knesset nunca iria cair diante de uma equipe de assalto do Hamas. O Hamas vence ao alcançar exatamente o que falamos. Destruir a reputação de Israel para que o mundo entenda a realidade brutal e genocida de Israel. Isolar Israel, libertar os palestinos mantidos reféns pelos israelenses e abrir a porta para criar a possibilidade de um Estado palestino que inclua a representação do Hamas. Então sim, neste terceiro aniversário... Espera, é o terceiro? Sim, terceiro aniversário do não, segundo aniversário. Acho que 2023, 2025, matemática de fuzileiro, meu amigo. Meus dedos se confundem. Enfim, é um aniversário. Acho que estamos vendo o potencial de uma vitória do Hamas. Netanyahu nunca será capaz de admitir isso, nem Donald Trump. Mas as pessoas que entendem do assunto, que vêm acompanhando essa questão, acho que sim, o ficaria satisfeito com esse resultado. Sim. Muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre.
Thanks, Rick. Any mess can't disbrace, sir. And your math. Have a good day. Você também. Bye. Tchau.